E aí, pessoal? Mais um mergulho profundo com a gente. E dessa vez a gente vai se aventurar na revista semanal. É isso aí. Tá. Tem bastante coisa pra gente destrinchar por aqui. Opa, A revista tá recheada de temas interessantes. verdade. Economia, clima, política, ciência, Aham. filosofia, tecnologia. Tá. Até uma crônica emocionante sobre imigração. Então preparem-se, porque a gente vai mergulhar fundo em cada um desses assuntos. É isso aí. Acho que essa edição da revista semanal tá, assim, com um panorama bem completo, né? Sim. Do que tá acontecendo no mundo. É. A gente vai tentar cobrir tudo, né? Da maneira mais abrangente possível, para você ter uma visão geral de cada tema. É isso aí. E já de cara me deparei com um artigo que me deixou pensando. Uhum. Ele fala sobre como as pessoas buscam, né, otimizar suas finanças. Normalmente a gente pensa em investir, produzir, gerar valor. Mas esse artigo, ele traz uma perspectiva um pouco diferente. Ele explora essa ideia de que, para algumas pessoas, né, direcionar dinheiro para explorar brechas legais, buscando otimização fiscal, por exemplo, pode ser visto também como uma forma de maximizar valor. Mentira. É como se, em vez de você focar em aumentar a produção, né, a pessoa busca maneiras de, sei lá, pagar menos impostos, entendeu? É tipo buscar atalhos, né? É. Será que isso funciona a longo prazo? O artigo levanta essa questão, né? E aí ele argumenta que, embora possa parecer vantajoso para o indivíduo, né, a curto prazo, a longo prazo essa prática pode acabar distorcendo os incentivos da economia Sei. e prejudicando o crescimento como um todo. É tipo, em vez de você construir uma base sólida, né? Isso. Você fica buscando esses jeitinhos. Exatamente. É como construir um castelo de cartas, né? Isso. Bonito por fora, mas... Frágil por dentro. Mas, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando de futuro, a revista semanal também traz um artigo sobre as previsões climáticas para o Brasil em 2025, com foco no El Niño e na Laninha. Ah, esse tema me pegou em cheio. Porque eu lembro que em 2024 o sul do país sofreu horrores com as chuvas. Nossa. Né? E agora, o que a NOAA, essa agência americana que monitora os oceanos, está prevendo? Então, a análise mais recente deles mostra um cenário de neutralidade em relação ao El Niño Oscilação Sul, né? Que a gente chama de A&SO. Mas olha só, tem uma pequena chance de termos Laninha se formando em meados de 2025. E o que isso significaria para o Brasil? Principalmente para o sul, que já sofreu tanto com as chuvas. Então, se a Laninha realmente se formar, a gente pode ter um aumento, né, significativo na quantidade de chuva no sul. Obviamente, aumenta o risco de novos eventos climáticos extremos na região. Nossa. Né? Já em outras áreas, como o Nordeste, a Laninha pode intensificar a seca. E a produção de energia hidrelétrica. Como que fica com tanta variação na chuva? Imagino que impacta bastante, né? Com certeza. As mudanças no regime de chuvas afetam diretamente, né, os níveis dos reservatórios das hidrelétricas, o que pode aumentar o custo da energia e, em casos mais extremos, leva até a um risco de racionamento em algumas regiões. Falando em riscos e consequências, vamos para um tema que sempre gera debate: a política. É verdade. A revista semanal traz um artigo sobre o incidente entre a jornalista Ana Tuzaneri e o policial civil Arsenio Scriboni Jr., lembra? Aconteceu no supermercado em São Paulo, e o artigo, que se chama A Liga dos Companheiros, foi escrito pelo Luiz Ernesto Lacombe. Isso. Ele analisa como esse incidente pode ser usado como argumento para aumentar o controle sobre a liberdade de expressão. É, um tema bem delicado, né? Super. A gente vê esse debate sobre liberdade de expressão e censura pipocando em todo canto, né? Total. O que mais esse artigo fala sobre o governo e as políticas atuais? Então, ele faz uma crítica ao alinhamento do governo brasileiro com países como Rússia e China, né? Levantando a questão de que isso pode ter consequências negativas tanto na área econômica quanto na área diplomática. Nossa, quanta coisa pra gente digerir, né? Yeah. E olha que a gente ainda tá só no começo da revista. Falando em mudar a perspectiva, vamos dar um salto pra ciência. Vamos? Me deparei com um artigo que afirma que a energia escura talvez nem exista. Essa foi uma das maiores surpresas dessa edição. O artigo apresenta um novo modelo chamado paisagem temporal, que tenta explicar a expansão acelerada do universo, sem a necessidade de incluir a energia escura na equação. Mas como eles explicam essa expansão toda sem a energia escura, assim, mágica? A ideia é que a gravidade, né, causa uma distorção no tempo. E essa distorção seria responsável pela aparente aceleração da expansão do universo. Entendi.
É como se o tempo passasse mais devagar em regiões com maior concentração de massa. Ou seja, o universo não estaria necessariamente se expandindo mais rápido, É. mas o tempo estaria passando mais devagar em certas regiões, dando essa impressão de aceleração. Exato. É um conceito complexo, mas super interessante. Se essa teoria for comprovada, pode revolucionar completamente a nossa compreensão do universo, né? A gente ia ter que refazer o mapa do cosmos. Nossa! Imagina! E a revista semanal não para por aí. Tem outro artigo científico que me deixou de boca aberta. A descoberta de parapartículas. Que, veja só, desafiam as classificações tradicionais da física. Pois é, essa descoberta tem um potencial revolucionário. As parapartículas, elas não se encaixam nem na categoria dos bósons, nem na dos férmions, que são as duas classes de partículas que a gente conhecia até Olha. então. E na prática, o que isso significa? É só um detalhe técnico ou pode ter impactos reais no nosso dia a dia? Olha, essa descoberta pode ter implicações em várias áreas, né? Como a ciência dos materiais, a computação quântica e até mesmo na nossa compreensão da matéria escura. Imagina! Materiais com propriedades completamente novas, computadores com capacidades inimagináveis. As possibilidades são infinitas. Parece coisa de ficção científica. Mas é incrível como a ciência está sempre nos surpreendendo, né? É verdade. Quebrando barreiras e expandindo os limites do conhecimento. E já que a gente está falando de expandir horizontes, que tal mergulharmos no mundo da filosofia? Bora. O que a revista semanal nos reserva dessa vez? Um dos artigos me chamou a atenção porque ele usa o poema Ismália, do Afonso de Guimarães, como ponto de partida para uma reflexão sobre a crise do ensino superior. Olha só, que interessante. Que achei a abordagem bem inusitada. É mesmo. O poema que fala sobre a jornada de Ismara em busca da lua, né? Ele é usado como uma metáfora para a busca individual, né? Por identidade e propósito de um mundo cada vez mais complexo. E o que o artigo diz sobre a crise no ensino superior? Qual a relação do poema com esse tema? Ele critica a ênfase que as universidades dão à formação profissional, né? Em detrimento da formação humana. A crítica é que, em vez de formar cidadãos críticos e reflexivos, né? Certo. As universidades estariam mais preocupadas em preparar os estudantes para o mercado de trabalho. Entendi. É como se a busca pelo diploma tivesse se tornado mais importante do que a busca por autoconhecimento e propósito. Como a esmalha do poema, né? É uma crítica importante, né? Afinal, de que adianta ter um diploma se a gente não sabe quem a gente é É verdade. e qual é o nosso lugar no mundo? Pois é. O artigo defende que as universidades deveriam se inspirar em pensadores como, por exemplo, Friedrich Schelling, né? Que valorizava a busca pelo universal, o desenvolvimento do espírito crítico, a capacidade de criar e inovar. Ou seja, em vez de simplesmente treinar os alunos para o mercado de trabalho, Isso. as universidades deveriam ajudá-los a desenvolver suas potencialidades e encontrar seu próprio caminho, né? Exatamente. Essa é a ideia central do artigo, né? Propor uma educação que vá além da mera transmissão de conhecimento técnico, sabe? Que fomente a criatividade, a autonomia e o senso crítico dos estudantes. Bacana. E você, qual a importância que você dá para a educação? Você acredita que a universidade deveria ter esse papel mais amplo na formação das pessoas? Sem dúvida. Acredito que a educação é a base para a construção de uma sociedade justa e próspera. Sim. E as universidades têm um papel fundamental nesse processo. É. Não apenas fornecendo conhecimento técnico, mas também formando cidadãos conscientes, éticos e capazes de contribuir para o bem comum. Concordo plenamente. É preciso ir além da formação profissionalizante, né? E buscar uma educação que nos prepare para os desafios do mundo, para a vida em sociedade e para a construção de um futuro melhor. Mas, por enquanto, vamos fazer uma pausa para respirar e digerir todas essas informações. É uma boa. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai explorar mais a fundo os temas de tecnologia e sociedade que a revista semanal nos apresenta. Fique ligado. Combinado. E voltamos com a segunda parte do nosso mergulho na revista semanal. Espero que você tenha aproveitado o intervalo para respirar um pouco, porque agora a gente vai acelerar. É isso aí. Na primeira parte, a gente explorou bastante coisa, né? Economia, clima, política, ciência, filosofia. Ufa! É verdade. E agora a gente vai navegar pelo mundo da tecnologia, né? Isso aí. E os impactos dela na sociedade. A tecnologia está cada vez mais presente nas nossas vidas, né? Moldando a forma como a gente se comunica, como a gente trabalha, como a gente interage com o mundo. Exatamente. E a revista semanal já começa essa parte com um artigo super prático, comparando VPNs e proxies, Olha só. né?
Em 2025, com tanta preocupação com privacidade online, acho que entender a diferença entre essas ferramentas é essencial, né? É verdade, é tanta sigla, tanto termo técnico que às vezes a gente se perde, né? Mas esse artigo explica de forma bem didática, né? As funções, as vantagens e as desvantagens de cada uma. Sim. Por exemplo, ele fala que as VPNs elas oferecem maior segurança, né? Porque elas criptografam todo o tráfego de dados. Uhum. Enquanto os proxies podem ser mais rápidos, né? Sim, Mas com nível de proteção menor. exatamente. O artigo vai além, né? Ele destaca a crescente importância dessas tecnologias num contexto de aumento da censura online e da vigilância de dados. Realmente. É fundamental que a gente se informe e use as ferramentas certas para proteger nossa privacidade e liberdade na internet. Falando em liberdade, né? É. Outro tema que me chamou a atenção foi o artigo sobre o pronunciamento do Mark Zuckerberg, o CEO da Meta, né? Ele admitiu que a empresa cedeu à pressão de autoridades, inclusive tribunais secretos, para censurar conteúdo nas suas plataformas. Que bomba, né? Sem dúvida. É uma declaração que levanta sérias preocupações sobre a liberdade de expressão e o poder das gigantes de tecnologia, né? Sim. O próprio Zuckerberg reconheceu que os sistemas de moderação de conteúdo da Meta cometeram erros, né? Censurando postagens legítimas. E ele ainda criticou os verificadores de fatos terceirizados, né? Dizendo que eles eram tendenciosos e minaram a confiança dos usuários. Me parece que a Meta está repensando suas políticas de moderação de conteúdo, né? É o que parece. A empresa sinaliza que pretende reduzir a censura e dar mais controle aos usuários sobre o que eles veem nas plataformas. Mas, né? Será que essa mudança de postura é realmente genuína ou é só mais um jogo de marketing? Essa é uma boa pergunta. E essa mudança de postura acontece em um momento crucial, né? Com a volta do Donald Trump ao poder nos EUA e o debate global sobre o papel das redes sociais na democracia. Com certeza. E aqui no Brasil, a declaração do Zuckerberg sobre tribunais secretos parece ser uma crítica direta às ações do STF, né? Que já ordenou o bloqueio de redes sociais no passado. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ufa, é muita informação para processar. É verdade. Mas vamos em frente, porque a revista semanal ainda tem muito a nos mostrar. E que tal agora a gente dar uma olhada no mundo dos games? Bora! Tem um artigo bem interessante sobre motores de jogos. Ah, legal. O artigo explica de forma bem didática os principais componentes de uma engine de jogos, né? Como um motor gráfico, o motor de física, o sistema de áudio. Ele usa analogias bem legais para explicar esses conceitos, sabe? Eu sei. Tipo, ele compara o motor de física a um conjunto de leis da física que ditam como os objetos se movem, né? E interagem no mundo virtual. Interessante. E o artigo também discute as vantagens e desvantagens de usar uma engine, né? No desenvolvimento de um jogo. Ele fala que, por um lado, as engines aceleram o processo de desenvolvimento, né? Facilitam a colaboração entre os membros da equipe, mas, por outro lado, elas podem limitar a criatividade e o controle sobre a personalização do jogo. É como usar um mod pré-fabricado, né? Você ganha em agilidade, mas perde em originalidade. Entendi. E o artigo fala também sobre a possibilidade de criar uma engine própria. Sim, ele menciona essa possibilidade, mas deixa claro que é um desafio enorme, né? Que exige um conhecimento técnico muito profundo e uma equipe de desenvolvedores experientes é como construir um carro do zero, né? Você tem total liberdade para criar o design, as funcionalidades, mas precisa de muita expertise e recursos para que o projeto dê certo. Mudando um pouquinho de assunto, a revista semanal também nos leva para o mundo da música, explorando, né, a riqueza da música brasileira. E sabe o que me chamou a atenção? O quê? Mesmo em canções que abordam temas como tristeza, solidão, a beleza das melodias e a profundidade das letras são marcantes. Verdade. A música brasileira tem essa capacidade única, né? De traduzir em melodias e versos os sentimentos mais profundos da alma humana. Ela nos toca de uma forma que transcende as palavras, sabe? O artigo cita compositores como Lupicínio Rodrigues, Antônio Maria, Assis Valente, até a Bossa Nova, com Vinícius de Moraes e os Irmãos Vale. Todos eles mestres em transformar a melancolia em poesia musicada. É incrível como eles conseguiam expressar a dor, a saudade, a solidão, né? De uma forma tão bela e poética. Sim. E essa beleza nos conecta com a experiência humana em toda a sua complexidade, né? Mesmo nos momentos mais difíceis. E por falar em momentos difíceis, né? A revista semanal também nos traz histórias inspiradoras de pessoas que estão fazendo a diferença na sociedade, né? Mesmo diante de grandes desafios. Sim. Um dos artigos que mais me tocou foi a reportagem sobre a Veneza City, uma favela em São Paulo, criada por uma brasileira para abrigar imigrantes venezuelanos. É de arrepiar. A Débora, a mulher que criou a Veneza City, é um exemplo de compaixão e força de vontade. Ela acolheu essas famílias que fugiram da crise na Venezuela, oferecendo abrigo, comida e esperança num momento de extrema vulnerabilidade.
O artigo nos coloca frente a frente com a dura realidade, né? Dos venezuelanos que chegam ao Brasil em busca de uma vida melhor, fugindo da fome, da pobreza e da perseguição política. É uma crise humanitária que exige atenção e ação de todos nós. Sim. E a Venezuela seria um exemplo de como a sociedade civil pode se mobilizar para ajudar o próximo, né? Oferecendo apoio e acolhimento a quem mais precisa. É uma luz no fim do túnel, sabe? Um sinal de que ainda existe esperança num mundo tão cheio de conflitos e desigualdades. Com certeza. É um lembrete de que a solidariedade e a compaixão podem fazer diferença na vida das pessoas, né? Especialmente daquelas que mais sofrem. Mas a revista semanal também nos lembra que nem tudo as flores, né? Ela aborda temas polêmicos e desafiadores que nos fazem refletir sobre a complexidade do mundo em que a gente vive. Verdade. Um dos artigos que me fez pensar bastante foi o que discute a busca por valores comuns, né? Num mundo cada vez mais polarizado e dividido. É como se a gente estivesse em constante conflito, sem conseguir encontrar um ponto de equilíbrio. O artigo nos convida a buscar o diálogo, o respeito, a compreensão, né? Mesmo diante de diferenças culturais e ideológicas. Ele destaca a importância do amor ágape, né? O amor incondicional que se estende a todos os seres humanos como um valor fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. É uma chamada empatia, a compaixão, né? E a busca por pontos que nos unam em vez de muros que nos separem. Em tempos de guerra cultural e polarização política, essa mensagem é mais importante do que nunca. Sem dúvida. E a revista semanal fecha essa edição com um artigo provocativo sobre a guerra cultural, né? E o papel dos liberais e conservadores nesse embate. É um tema que gera debates acalorados, e o artigo argumenta que a direita precisa se engajar mais na cultura popular se quiser influenciar os valores e as crenças da sociedade. Ele defende que, em vez de ficar só no campo das ideias e dos debates acadêmicos, a direita deveria investir na produção de livros, filmes, músicas, né? Outras formas de expressão artística que transmitam seus valores e princípios. É como se a direita precisasse usar as mesmas armas que a esquerda para ter alguma chance de vencer essa batalha cultural. Ele faz um alerta, né? De que a esquerda já domina esse campo há muito tempo e que a direita precisa correr atrás do prejuízo se quiser ter alguma chance de influenciar a cultura e os valores da sociedade. É um chamado à ação para que os liberais e conservadores deixem de ser apenas críticos da cultura dominante, né? E passem a ser protagonistas na criação de uma nova cultura que reflita seus valores e ideais. É isso aí. Nossa, quanta coisa a gente já discutiu. Mas ainda tem a última parte do nosso mergulho, onde a gente vai explorar as análises sobre a crise da dengue no Brasil, né? E as reviravoltas no cenário político, tanto nacional quanto internacional. Prepare-se porque a última parte está recheada de temas importantes e polêmicos. É verdade. Até lá! Chegamos à última parte do nosso mergulho na revista semanal. Ufa, quanta coisa a gente já viu, né? É verdade. Mas ainda tem bastante assunto pra gente discutir. E essa última parte começa com uma análise bem crítica da crise da dengue que o Brasil enfrentou em 2024. Pois é um tema urgente e que, infelizmente, a gente já conhece bem. E o artigo não alivia, não. Ele expõe a inércia do governo Lula no combate à dengue. Aponta falhas na gestão da ministra da Saúde, Nízia Trindade, e o atraso na vacinação da população. O artigo destaca que, apesar dos alertas da OMS sobre a possibilidade de uma epidemia sem precedentes, o governo não tomou as medidas necessárias para proteger a população. E não para por aí. O artigo também critica a redução no número de agentes comunitários de saúde e a demora na compra e distribuição da vacina Qdenga, que já estava disponível em outros países. Enquanto isso, a população sofria com a epidemia. É revoltante saber que, em meio à crise, a ministra tirava férias e o presidente Lula culpava os brasileiros pela proliferação do mosquito Aedes aegypti. É como se o governo estivesse mais preocupado em se eximir da culpa do que em resolver o problema de fato. É verdade. E a revista semanal vai além da denúncia, né? Mostrando a história de pessoas que estão lutando para superar as consequências da epidemia. Sim. O artigo relembra os moradores da Veneza City que, além de enfrentar as dificuldades da imigração, tiveram que lidar com a ameaça da dengue. Mais uma vez, a gente vê como a falta de políticas públicas eficazes impacta diretamente a vida dos mais vulneráveis. Uma situação que nos faz refletir sobre a responsabilidade do governo em proteger a saúde da população. Sim, e a revista semanal continua nos provocando, trazendo uma análise aprofundada das consequências do 8 de janeiro de 2023, 2 anos após os protestos que abalaram o Brasil. O artigo joga luz sobre o drama das famílias que tiveram seus entes queridos presos, muitos deles de forma arbitrária, pelo ministro Alexandre de Moraes, sem o devido processo legal. Um tema que divide opiniões, né? Mas o artigo levanta questões importantes sobre os limites da justiça
e o respeito aos direitos individuais. Enquanto o governo celebra o ato pela democracia, centenas de famílias sofrem em silêncio as consequências da repressão e da injustiça. Duas narrativas que mostram bem a polarização que a gente ainda vive. E a revista semanal nos leva para além das nossas fronteiras, analisando a guinada do Mark Zuckerberg e o apoio do Elon Musk à liberdade de expressão. Será que estamos vendo uma mudança real nas políticas das Big Techs ou é só mais um jogo de marketing? É a pergunta que fica, né? O artigo também analisa a volta do Donald Trump ao poder nos USA e os desafios para a democracia num mundo cada vez mais polarizado. É como se estivéssemos num grande tabuleiro de xadrez, com peças se movimentando e alianças se formando a todo momento. É verdade. O Brasil. Qual é o nosso papel nesse cenário global? O artigo aponta que a gente está na contramão da história. O governo Lula se aproximando de ditaduras como a da Venezuela e se afastando dos valores do mundo ocidental. É um cenário preocupante, né? Que exige atenção e ação de todos nós. Sim. A gente precisa debater, se informar e lutar por um futuro em que a democracia e a liberdade sejam valores inegociáveis. Concordo. E com essa reflexão, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo na revista semanal. Uma edição que nos provocou, nos emocionou e nos fez questionar os rumos da sociedade. É verdade. Esperamos que você tenha apreciado a jornada e que continue buscando conhecimento, questionando o status quo e lutando por um mundo mais justo e livre. E lembre-se, a informação é a nossa melhor arma contra a ignorância e a tirania. Até a próxima! Até a próxima!